bem-vindos mais uma vez ao canal. Eu sou o Magalhães. No vídeo de hoje vamos falar sobre a obra, talvez a obra mais conhecida dentro da filosofia, que é a obra A República de Platão. E dentro dessa obra nós vamos falar sobre o diálogo entre Glauco e Sócrates. Sócrates, o personagem principal até um certo momento da vida do Platão. Estou falando da alegoria da caverna. Então, para a gente entender um pouco esse texto da alegoria da caverna, eu vou usar como referência o livro do professor Danilo Marcondes, Iniciação à História da Filosofia, tá? Que ele vai fazer uma interpretação muito pertinente sobre esse diálogo entre Sócrates e Glauco, tá? A primeira coisa que nós temos que fazer é definir o que é alegoria. A alegoria é uma narrativa onde as partes têm um significado no todo. Então, quando Sócrates começa a conversar com Glauco, ele vai apresentar a caverna, ele vai falar das sombras, das correntes, do fogo, da fogueira, das vozes. Tudo isso é importante dentro do diálogo, dentro do texto Alegoria da Caverna. Depois, nós temos que dividir o texto Alegoria da Caverna. Isso é importante para você que está começando no ensino médio a estudar esse texto, ou você que está iniciando o curso de graduação de filosofia ou de pedagogia, é importante entender. Então, no primeiro momento, esse texto se divide em 3 partes. A primeira parte vai ser a descrição da caverna que o Sócrates vai apresentar ao Glauco, né? Imagina pessoas acorrentadas desde a infância pelas pernas, pelo pescoço, né? Vendo só as sombras, o fogo que vem de trás iluminando a caverna e você está vendo a sua própria sombra, e vozes atrás com pessoas carregando objetos. Então tudo isso é importante dentro dessa descrição que ele está fazendo. E essa descrição representa vários municípios do Brasil onde não tem cultura, onde não tem educação. E a outra coisa que é importante são as correntes, né, que o Sócrates coloca, que as correntes são os preconceitos, as tradições. Então eu tenho que me libertar dos preconceitos. Preconceitos de pessoas altas, pessoas baixas, pessoas magras, pessoas gordas, pessoas bonitas, pessoas feias, pessoas pobres, pessoas ricas. Às vezes isso acontece, a pessoa, eu quero um amigo que é mais rico, eu quero ter um amigo que é rico, eu não quero um amigo pobre, eu quero me envolver amorosamente com a pessoa que tem condições, muita condição, e outro que tem menos, eu não quero me envolver. Então, alguns tipos de preconceito que nós carregamos, e ele vai dizer que temos que nos libertar. E também das tradições, né, do passado. Então a gente tem que se libertar, ver que o mundo está evoluindo, que as coisas estão sempre sendo atualizadas. Então eu tenho que ir entendendo esses conceitos contemporâneos, podemos colocar assim. Então ele faz essa descrição. E depois ele vai falar também das sombras, né, que são as ilusões, as coisas sem consistências. E por último ele fala das vozes, que representam os políticos e que são os sofistas da época, né, os grandes manipuladores da realidade. O sofista é aquela pessoa que fala uma mentira como se fosse verdade. E o representante atual, moderno, podemos colocar assim, é o político. Ele nos apresenta os dados, ele fala na televisão, na rádio ou na internet uma mentira como se fosse verdade, tá? Então, a representação do sofista é o político atual. Depois nós temos, no segundo momento, a libertação desse sujeito da caverna, dessa ilusão, né? dessa caverna que não apresenta nenhuma cultura a esse sujeito. E Sócrates fala para Glauco: imagina esse homem sendo empurrado, saindo daqui, forçado a subir o íngreme caminho montanhoso. Mas ele não saiu, ele não foi empurrado. Ele saiu por uma inquietação, porque estava incomodado com a realidade do seu município, que não tem cultura, que não tem educação, que não tem teatro, que não tem cinema. Então ele quer conhecer algo novo, ele quer se libertar dessa desrazão, como diz Platão num próprio diálogo, se libertar da desrazão para conhecer a realidade, conhecer novas culturas,
se desenvolver enquanto sujeito, enquanto pessoa. Então ele sai da caverna e vai para outros locais, para outros centros, como São Paulo, Rio, França, Itália, Alemanha. Então ele vai crescendo culturalmente, intelectualmente e vai se desenvolvendo enquanto sujeito também. E depois que ele se desenvolve, se formou, se ele ganhou muito dinheiro, e depois o terceiro momento que o Platão vai nos apresentar vai ser a volta desse sujeito para a caverna, né? Que é o projeto pedagógico político do filósofo. Mas se eu voltar, mesmo com risco de morrer, eu tenho que ir mesmo para libertar aquelas pessoas da desrazão? Sim. Toda a minha profissão tem que ter um sentido pedagógico, seja médico, seja professor, seja advogado, seja dentista. Eu tenho que contribuir para libertar as pessoas da minha comunidade, da minha cidade, da desrazão, da falsidade e da mentira dos políticos, dos sofistas da época. Então, eu tenho que me libertar, eu me libertei, melhor dizendo, desculpa, e eu tenho que libertar as outras pessoas dessa desrazão, mesmo com risco de morrer, mesmo com risco de as pessoas me agarrarem e me matarem. Então, assim, é importante ter isso na mente, todos os profissionais, professor, médico, advogado, ter esse projeto pedagógico político. A minha profissão, eu ganhei dinheiro. Agora eu tenho que voltar para ajudar aqueles que estão lá sendo enganados pelos sofistas, pelos políticos. Então, assim, ou eu faço um projeto para ajudar a cidade, as crianças, os idosos, as pessoas que precisam, ou eu vou me candidatar a algum cargo político para tentar ajudar também as pessoas que precisam. Então, tudo isso é importante dentro desse processo. Então, essa obra é tão fascinante que ela é lida em todos os locais, né? Dentro da filosofia e também fora da filosofia. Todo mundo conhece a alegoria da caverna do Platão. Só voltando, nós temos a alegoria, que é uma narrativa onde as partes têm um significado no todo, e esse texto se divide em 3 partes: a descrição da caverna, a saída do sujeito da caverna, que estava lá desde a infância, e o retorno desse sujeito, que é o projeto pedagógico político para libertar as pessoas da desrazão. E aí, se você gostou do vídeo? Se você gostou, se inscreva no canal, dá o like, compartilhe com os amigos e dê seu comentário aqui falando do que você gostou, do que você não gostou, opiniões sobre o que você quer que eu fale mais aqui no canal, que eu vou trazer sempre para vocês coisas novas toda semana. Até o próximo vídeo.